Bom dia e sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso grande Deus. Nós somos a Igreja de Cristo Internacional aqui em Angola. Eu sou o Araújo Rodrigues e essa é minha esposa Júlia Rodrigues. Bom dia! Hoje o nosso culto será muito especial porque estamos a trazer alguém muito especial. Christian Flores é um irmão que lidera a nossa igreja em Austin, nos Estados Unidos, Texas. Ele e sua esposa Debbie têm 3 filhos e ele estará a falar para nós nesta manhã. Mas antes de nós começarmos, gostaríamos de partilhar uns salmos com vocês. Salmo 145, a Bíblia diz: Eu te exultarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Amém. Amém? E é esse o espírito que nós queremos trazer para cada um de nós esta manhã. Um espírito de adoração ao nosso grande Deus. Vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Pai, é uma honra, é um privilégio enorme podermos estar na Tua presença neste momento. Embora, Deus eterno, Senhor, por vias telefónicas, por vias de redes sociais e muito mais, mas ainda assim o Teu nome está sendo glorificado. Amém. Pedimos que neste momento o Senhor esteja conosco, Deus eterno, que o Teu Santo Espírito possa nos envolver e nós possamos, Deus, sentir a Tua palavra penetrando nos nossos corações e sairmos daqui diferentes, Deus Pai. Esteja com o sermão desta manhã, que todos nós possamos nos preparar para podermos aprender, Deus. Te amamos muito, te adoramos, entregamos tudo nas Tuas mãos. No nome de Cristo. Amém. 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 Eu olho para a cruz.
Como estão, irmãos e irmãs da Igreja de Luanda? Eu me chamo Cristian Rey Flores, é uma honra para mim para pregar para a Igreja de Luanda. Eu queria pedir desculpa pelo meu mau português, porque eu aprendi quando era pequeno, cresci em Maputo, Moçambique, e não pratico muito, então falo, mas não é muito bom. O que eu queria fazer hoje é pregar de um versículo em Mateus 5, e o contexto do versículo é que Jesus prega a prega mais famosa do mundo, não é? A prega do reino de Deus. Então, está introduzindo esse conceito do reino de Deus. Então, quando está falando do reino de Deus, está explicando para você e para mim, para a gente desse tempo, o que significa ser parte do reino de Deus e ser parte do mundo onde viviam nesse tempo. Porque nesse tempo, como a gente agora tinham problemas, desacordos religiosos, políticos, problemas de saúde, problemas econômicos. Então, Jesus estava introduzindo um novo mundo, não? Então, esse mundo se chama o Reino de Deus. E o que ele está pedindo é que a gente possa ter fé no Reino de Deus. Não, essa palavra de fé, que a gente usa muito, está traduzida como fé. A gente compreende como uma fé intelectual, mas não uma fé intelectual. O significado da palavra é fidelidade a um rei. E o rei era Jesus. E o reino é o reino de Deus. Então, a fé não é uma coisa de pensar que isso é verdade e isso não é verdade. A fé é um término ativo de fidelidade ao rei. Uma vida dedicada à fidelidade ao rei a largo prazo. Então, essa é a diferença, e é muito, muito interessante. O que ele diz em Mateus 5, 6, 5, versículo 6, diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, pois serão satisfeitos. Então, bem-aventurados os que têm a fome e a sede. Então, a gente pode compreender esse conceito de fome e sede, não é? Que quando a gente tem muita fome, tem muita sede, quando bebe água fria, é uma coisa assim incrível, não é? Quando tem fome, tem uma comida boa, é transformativo, não? Mas então entende a nível físico, não? A gente entende isso a nível físico, mas é uma coisa mais profunda que isso, que é uma coisa de relacionamento, não, com Deus, porque diz, se você tem a fome e a sede de justiça, e essa palavra é muito interessante, porque significa, é uma palavra relacional, não é? Justiça com quê? Justiça com a relação do rei, a relação do reino, as leis do rei e as leis do reino. A gente se adapta à justiça do rei e do reino. Então, está explicando esse conceito, que o que ele quer para a gente, para mim, para você, é uma vida de fidelidade, uma vida de sede, de fome, para a gente dar tudo o que a gente tem, para estar conectado com o rei e com o reino, e viver uma vida de fidelidade ao rei. Então, explica um pouco mais no capítulo 6, versículo 34. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes são acrescentadas. Então, o que está fazendo está vendo, o Jesus está explicando que a gente tem a fome e a sede por muitas coisas. Temos desejos, não é? Temos desejos por estabilidade econômica, saúde, amor, respeito, amizade, comunidade. Essas são todas coisas que a gente sente profundamente, não é? Individualmente e coletivamente também. Então, o que ele está dizendo é que, olha, essa fome e essa sede só vai ser satisfeita se muda essa fome e essa sede por uma fome e sede
de outra coisa. E essa outra coisa é o reino de Deus. Essa outra coisa é justiça em comparação com as leis do rei, uma obediência à opinião do rei, não à opinião que a gente tem. Então, eu, como todos nós, tinha muita fome, tinha muita sede por muitas coisas, não é? Esses desejos profundos. Então, antes de ser discípulo, eu tinha essa sede e essa fome por amor. Então, tinha meu método de procurar amor, não é? Uma fome e sede por respeito. Então, eu tinha meu método de procurar o respeito. Então, tinha uma certa educação, foi à universidade, queria ser profissional, queria estabilidade econômica. Então, tinha a sede e a fome pela estabilidade econômica. Então, comecei uma carreira musical. Eu morei em muitos lugares do mundo, mas nesses anos, depois de ter morado em Moçambique por muitos anos, fui à Rússia. A minha mãe é da Rússia. Então, estava vivendo aí. Então, tinha uma carreira musical. Comecei, então estava buscando isso, tinha essa sede, essa fome. E fui muito exitoso profissionalmente. Muito famoso como um artista popular. Ajudei um presidente para ser selecionado, o presidente Yeltsin, em Rússia. Estuve parte da sua campanha eleitoral e cheguei a muitas alturas, não é? Então, e essa sede e essa fome por essas coisas que todo mundo tem, por respeito, por amor, por estabilidade econômica, todas essas coisas, eu estava procurando isso e nunca fui satisfeito. Então, chegava a alturas muito altas e não encontrava satisfação. E essa é a história de qualquer pessoa que tem essa sede e essa fome pelas coisas do mundo e não pelas coisas do reino de Deus. Então, o que o Jesus está explicando a qualquer pessoa, a mim e a você, é que você tem que procurar, tem que buscar o primeiro lugar, o reino de Deus, as coisas espirituais, e só esse tipo de fome e esse tipo de sede pode satisfazer a sua sede, a sua fome. E se não procura o reino de Deus, não vai parar de ter sede e ter fome. Sempre vai ter sede, vai ter fome. Você pode encontrar muito dinheiro, muita fama, muito respeito, e não vai ser, ainda vai ter a fome e a sede. Então, 24 anos atrás, eu encontrei discípulos. Então, tinha como se diz em português, hit number one. Então, tinha uma canção muito famosa, era número 1 na rádio, na TV, tudo isso. Então, muito dissatisfeito. E entrei a uma igreja e me invitaram a uma igreja, então ouvi uma prédica muito boa. E tinha tanto pecado no meu coração, tanta depressão, era deprimido. E comecei a estudar a Bíblia e em 2 meses me fiz discípulo. E era uma coisa difícil, não é? Era uma coisa difícil porque tinha que arrepender-me de muitas coisas. Tinha que sair de um estilo de vida que eu estava já acostumado. E para fazer isso, tinha que ter uma fome e uma sede pelo reino. Não uma fome, tinha que mudar o meu sistema. E tinha que obedecer à Bíblia, tinha que escutar a gente, tinha que ser humilde com a gente que estava estudando a Bíblia comigo. E quando me disse, o meu amigo chamava Andy Fleming, que era do Canadá, era um missionário, e me dizia, você tem que parar esse tipo de atividade. Era muito difícil. Mas tinha uma sede e uma fome para uma coisa nova, pelo reino de Deus, e me arrependia. Então, desse tempo, 2 anos depois do meu batismo, eu mudei e comecei a predicar. Fui ao ministério. Deixei a vida de fama e de êxito musical e comecei a dirigir igrejas. E era uma decisão muito difícil também.
Mas fiz essa decisão porque eu tinha uma fome nova e uma sede nova. E essa fome e essa sede era pelo reino de Deus. E o que promete Jesus no Mateus 6, não é? Versículo 34, é que se a gente busca no primeiro lugar essa obediência, não é? Essa fidelidade ao rei, ao reino de Deus, todas essas coisas, esses desejos profundos que a gente tem, serão acrescentadas. Todas essas coisas. E isso é a verdade. Eu sou prova viva, não é? De que isso é verdade. Porque 20 anos, já tenho 22 anos como líder, como evangelista, 24 anos como discípulo. E tinha o privilégio de dirigir igrejas em Rússia, em Ucrânia, em Estados Unidos. Começamos uma igreja aqui em Austin, Texas, como 7 anos atrás. Começamos com 50 discípulos e chegamos a 175 discípulos. Plantamos outra igreja noutra parte da cidade este, da cidade de Austin, com 30 discípulos. Então estamos crescendo, estamos vendo a gente ser bautizada, as vidas transformadas para sempre. Tenho uma família incrível, tenho um casal, um amor com a minha mulher, que é uma coisa que nunca achei possível, não é? Na vida passada. Então tenho o reino de Deus na minha família. 2 das 3 filhas que minhas são discípulas. Tenho uma estabilidade emocional, uma estabilidade relacional, um amor com a minha mulher, amizades, uma vida com muito sentido. Começamos um negócio e temos também estabilidade econômica, é uma coisa que Deus nos deu. Então eu acho que isso é uma coisa tão profundamente transformativa para mim, e pode ser para vocês também, para a gente que está visitando a igreja. E o único caminho para esse tipo de vida, por uma vida de reino de Deus, não é? É o discipulado. É uma fome e uma sede. E para mim isso é uma coisa de humildade, é uma coisa de, olha, tenho a Bíblia me dá uma nova visão da vida, uma nova opinião sobre as coisas que a gente tem a opinião própria, e eu posso escolher a minha opinião ou a opinião da Bíblia. Tenho gente na minha vida, gente espiritual, gente que eu conheço e que eu respeito, a gente que quer fazer um discipulado comigo. E eu posso ter a minha opinião e valorar a minha opinião sobre a opinião da gente que me está tratando de ajudar, ou posso ser humilde e ter uma sede e uma fome pela sabedoria, pela experiência da gente que me está tratando de ajudar. E eu acho que a diferença entre uma vida exitosa no reino de Deus ou uma vida difícil no reino de Deus é essa coisa de fome e sede pela justiça de Deus. E comigo, o que eu decidi fazer é confiar nos discípulos, na gente que me estava ajudando, e perguntava muitas perguntas, e eu era discípulo difícil, mas um discípulo obediente ao mesmo tempo. Então eu obedecia, então perguntava muitas coisas, mas a opinião da gente que me estava ajudando era a opinião que tinha uma sede pela opinião deles, não a opinião minha. Então eu obedecia. O que eu acho sobre isso? Sobre dinheiro, sobre finanças, sobre amizades, sobre coisas românticas, como armar uma relação com uma irmã. Tudo isso, a pureza, a obediência, a confissão. Essas coisas só se aprende se você tem uma sede e uma fome. Uma sede e uma fome real pelas coisas do reino de Deus. E as 2 coisas que são difíceis é o seguinte, vamos acabar com o versículo do Tiago,
capítulo 4, é que a velocidade de crescimento no reino de Deus não é determinada por vocês, é determinada pelo rei do reino de Deus. Então, eu quero crescer, para que as coisas mudem e evolvem muito mais rápido. E o rei pode ter um plano que é muito diferente do meu. E o rei determina a velocidade de crescimento. Mas a direção do crescimento depende de mim. Depende de você. A direção do crescimento é a direção do reino de Deus ou a direção vossa? A preferência vossa. A preferência do mundo. E isso é que a gente pode escolher. A gente pode escolher só a direção. E a velocidade temos que confiar em Deus. E há coisas que aconteceram, que são boas coisas comigo, que eu achava que ia acontecer em um mês, em um ano, mas não aconteciam. Por quê? Porque o rei é o que determina quando você recebe o que você vai receber do rei. Então, eu tinha que ter uma humildade, não é? De confiar. E o que eu podia determinar é a direção. A direção é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus. Então, o último versículo é o Tiago 4, versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Esse versículo é muito difícil, mas é 100%. Trabalha 100% do tempo. O Senhor determina quando você recebe o que você recebe. Ele é o rei. Ele é o reino dele. E a gente temos que praticar a fidelidade ao rei e ao reino todos os dias da nossa vida. E a direção é a única coisa que a gente pode escolher. Mas há uma coisa muito interessante, que o Deus sempre nos abençoa. Sempre abençoa essa fidelidade. E eu estou muito agradecido com a vida que eu tenho. As oportunidades que eu tinha, as mudanças, as transformações do coração, do caráter, a família, a comunidade, as amistades. Tudo isso tenho só por uma coisa, pelo Rei que me deu todas essas oportunidades e pela direção que eu escolhi, a direção do Reino de Deus. Obrigado, foi uma honra muito grande de predicar para vocês aqui em Angola. Que Deus o abençoe. Obrigado. E era isso então que nós tínhamos preparado para cada um de nós hoje. Era este o serviço que nós tínhamos, e a minha oração é que cada um de nós se tenha sentido privilegiado por termos um irmão a falar para nós, um irmão a mostrar a palavra de Deus para nós esse domingo. Vamos então fechar o nosso culto com uma oração, pedir ao nosso Deus para que essa mensagem não seja em vão, mas que essa mensagem realmente produza efeito nas nossas vidas. Oremos. Santo Pai, muito obrigado pelo coração do irmão que preparou essa mensagem, que se empenhou a trazer para nós as suas palavras. Acreditamos que essas palavras são verídicas, acreditamos que tudo que vem da Sagrada Bíblia é verídico. Quero pedir humildade para os nossos corações, para podermos obedecer o que o Senhor nos ensina a cada domingo. Quero pedir humildade para que o Senhor nos ajude a continuarmos a seguir o seu caminho sem nos distrairmos. Quero pedir ao Senhor para que continue a dar-nos forças para envergonharmos os planos de Satanás e não nos conformarmos com os padrões deste mundo. Não deixe com que esse afastamento físico que cada um de nós está a experimentar em relação ao restante dos nossos irmãos seja um motivo para que o nosso amor esfrie. Não deixe com que esse afastamento seja um motivo para que nossos corações se afastem do Senhor. Mas, por favor, Senhor, ajude-nos a revelarmos-nos a cada dia, cada vez mais parecidos com Cristo. Ajude-nos a percebermos cada dia mais o propósito de Cristo para as nossas vidas
E por favor, Senhor, ajuda-nos a aceitarmos a sua influência em nossas vidas. Entrego esse domingo nas suas mãos, orando e lhe pedindo tudo isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.